tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência com gêmeos digitais e internet das coisas. Nós somos da Vista S, a consultoria. Trabalhamos aí com soluções para transformar os negócios. Eu sou Rogério Suzuki, minha sócia é a Márcia Codeco, e o nosso propósito é tentar melhorar o mercado, levando soluções que orientem melhoria dos processos, buscando novas tecnologias durante todo o ciclo de vida dos empreendimentos. O que a gente vai explorar hoje? Basicamente, dois focos. Obviamente, a gente tem que partir de um contexto, né? No nosso caso, questões orientadas à sustentabilidade, e também que soluções que a gente vem buscando para trazer e endereçar esses problemas. Tá? Então, vamos trazer alguns dados de mercado e, obviamente, dores de mercado. Né? Todo mundo que está aqui, com certeza, está envolvido com empreendimento, seja na fase de CAPEX ou OPEX, e, com certeza, também tem alguma dificuldade. Bom, primeiro vamos falar da questão de sustentabilidade. Não é nenhuma novidade que o mundo está aquecendo, né? Todas as medições, todos os dados e notícias apontam para a mesma coisa. Estamos passando por vários cataclismas climáticos, né? Dados relacionados a consumo energético. E o que é o pior, a gente está com muita dificuldade de tentar reverter esse problema. Né? Então, seja na questão, aí a gente vai ter a COP30, né? A gente vai ver novos números e chegando até o risco de ter apagão. Né? Uma coisa é a gente querer desenvolver a nossa atividade, outra coisa é a gente ter condição de desenvolver o mínimo que é trabalhar. Né? Todo mundo que já passou aqui em São Paulo por uma questão aí de tempestade sabe o que eu estou falando. Recentemente, lá em Portugal, também tivemos problemas, né? Mas, mesmo que a gente não tenha apagão de luz, nós temos aí um fator muito crítico que está relacionado ao consumo e o custo do consumo. Né? Então, aqui a gente traz um dado que já é antigo, né? Para vocês terem uma noção, esse dado é de 2016 e fala do custo mensal de energia de um prédio LEED em São Paulo. A gente está falando de R$500 mil todo mês. Né? Então, por mais que a gente fale na questão climática global, esse é um dado que pesa todos os meses nos nossos empreendimentos. Dentro das dores que nós coletamos em todas as consultorias, em todos os nossos trabalhos, 51% estão relacionados a processos, né, políticas ou padrões, né, compondo 75% de modelo de gestão, e nós acreditamos que se a gente muda a maneira de fazer e usa tecnologias diferentes, com certeza nós vamos colher resultados diferentes. Caso contrário, nós vamos continuar chorando, né, continuar com problemas relacionados a projeto, coordenação, planejamento, acompanhamento de obra na fase do CAPEX, ou ainda lutando contra consumo energético, né, dificuldade de encontrar informação, né, falta de previsibilidade de investimentos para manter a máquina rodando. Né. Então, dentro disso, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar soluções. Né? O gerente de patrimônio, o facility, ele tem que tentar, sem parar, reduzir custo, né? E desenvolver ações dentro de todo o escopo da gestão do patrimônio. Né? Se a gente pensar grandes proprietários como varejo, bancos, etc., eles têm um complicador muito maior. Eles têm uma capilaridade, eles têm uma quantidade de ativos espalhados e muito mais difícil de fazer gestão. Né? É certo que com a pandemia isso está mudando, mas de qualquer forma a gente não vai se desfazer dos ativos da noite para o dia. Então, para a gente fazer uma boa gestão, nós temos que tomar decisões certas na fase de projeto, construção e, obviamente, na gestão e operação. O único porém é que, pela jornada que a gente vem desenvolvendo até hoje, nós temos um grande problema chamado silos de informação, onde a gente vai constantemente armazenando informação que ela não se fala ou ainda reproduzindo modelos de projeto que tendem a aumentar o consumo energético. Né? Bom, tendo isso em vista, né, de problemas, a gente já está cheio, vamos falar de direcionamento para soluções. Obviamente, o BIM é uma solução, uma das alternativas, não estou dizendo que é a única, né? E tudo isso nasce no projeto. Então, aqui é uma solução que nós trabalhamos para estudos de viabilidade, onde desde o começo nós vamos definir um partido, né, de projeto
e começar a fazer definições de orientação, definições de implantação, orientados a reduzir a insolação solar, se for o caso, que é a grande maioria no nosso caso do Brasil, né? Então, nós conseguimos medir a quantidade de insolação que a gente tem e analisar o caminho do Sol para ter orientações mais favoráveis. Tudo bem que não é só orientação, nós temos aí materiais, né, sistemas, ventilação, e o próprio BIM também pode trazer curvas, né, para melhorar aí, a utilização ou reduzir a utilização de energia e ar-condicionado. Durante a obra, nós temos uma grande oportunidade que é colher informações de valor, né, para fazer tanto o registro das evidências, como coletar esses dados para futuramente a gente poder fazer um as-built, um databook, né? E o que é mais importante é ir mantendo uma memória, né, da nossa informação que não vai ser perdida, né? Porque o grande problema depois que a gente tem para fazer a gestão de ativos ou de patrimônio é encontrar essas informações, né? Então, esse aqui é um dado que eu levantei no meu mestrado, orientado a achar esse tipo de informações, porque a gente não organiza a jornada de informação, né? Desculpa. Então, se eu não sei o que eu tenho, eu não vou fazer gestão. Então, a primeira base da gestão é inventário. Depois, eu tenho que desenvolver os processos básicos, começo a avançar nos meus processos, gestão de custos, gestão de portfólio, gestão de compliance, até chegar na gestão em tempo real, que é o que todo mundo quer. Então, eu vou tomar decisões baseadas no quê? No meu consumo, medindo, né, em tempo real, ou não necessariamente, mas fazendo a gestão para poder fazer comparação e entender quais partidos geram melhores soluções e quem está gastando mais do que quem dentro do meu portfólio de edificações. Então, a ideia é a gente monitorar, né? Quem não monitora, ele não melhora, tá? E trabalhar com a nova questão da internet das coisas, para fazer manutenção preditiva, para reduzir custos, né? E fazer medições em tempo real. Tá? Aí é que entra a figura de um parceiro nosso, que vem trabalhando aí com a internet das coisas, focando no quê? No grande problema de consumo energético, mas nesse caso focado a ar-condicionado, né? Então, o pessoal da Diel levantou um dado interessante, que 51% da energia despendida no Brasil vem de edificações, 17% é de edificações comerciais, 9% é de ar-condicionado, e nós temos aí 40 milhões de aparelhos de ar-condicionado instalados no Brasil. Ou seja, 8% das emissões de CO2 são derivados de energia e de ar-condicionado. Tá? O que eles fizeram, né? Um case orientado ao banco, né, a bancos de varejo, e levantaram custos unitários de aquisição e manutenção. Então, a gente está falando, por exemplo, que uma agência de banco típica, ela consome recursos equivalentes a R$100 mil por mês, né? E quando você multiplica isso pela quantidade de ativos, a gente está falando de 500 milhões anuais, tá? Se a gente tratar isso de uma maneira inteligente, e essa é a proposta, né, desse processo, a gente instala sensores e sistemas, para aumentar o quê? A gestão e a compreensão da carga térmica, e a gente faz a gestão integrada dos ativos em tempo real, né? Então, o processo ele vai desde uma mudança de set point, né? Então a gente está falando o quê? De colocar um padrão de conforto, assim como investir em trocas de equipamento por sistemas que consomem menos e tenham melhor rendimento, né? Outro fator que muita gente sabe, que equipamentos com mau funcionamento ou com má manutenção consomem até 20% a 30% mais do que os outros que estão em boas condições, né? Então, você ter uma condição de começar a olhar quais equipamentos estão no estado iminente de quebra ou de colapso em tempo real é muito interessante. Então, aqui a gente começa a falar de uma evolução de gestão preditiva, né, dos nossos ativos, com o objetivo de reduzir custo operacional, né? E aqui eles trazem números de 27% no primeiro mês de monitoramento. Então, imagina você reduzir
Pensa na sua casa, 27%. É muita coisa, né? Pensa isso ao longo do tempo. A gente está falando aí de economias de milhões, chegando a R$ 1 milhão, R$ 1 milhão por mês. Tá? Então, qual que é o próximo passo? É a gente conectar isso com os nossos gêmeos, né? Para ter realmente a gestão através de modelos. Então, nós estamos trazendo aqui modelos baseados em fotogrametria, onde a gente consegue fazer gêmeos com muito pouco tempo. E aqui a gente começa a trazer o case, né, de bancos já integrados com os gêmeos digitais para a realidade do nosso dia a dia. Né? Então, aqui, deixa eu tentar passar o vídeo aqui. Nós temos aqui um trabalho que a gente fez numa agência do banco, com um tempo de captura de menos de 2 horas. A gente trabalha com processos de câmera 360 ou máquinas fotográficas convencionais, com lentes de olho de peixe. Nós acessamos o próprio sistema de dentro do gêmeo digital e nós podemos fazer a gestão dos equipamentos em tempo real. Então, com isso, além da capacidade preditiva do sistema de internet das coisas, a gente tem uma questão de visualização em tempo real, o quê? Dos ambientes, da condição de CO2, condição de temperatura, acessando modelos BIM, acessando cadernos técnicos e toda a informação que eu precisaria para fazer uma manutenção, né, preventiva ou corretiva. Né? Então, a ideia do gêmeo digital é a gente fazer um hub de informação, onde a gente conecta os diversos sistemas e conecta também, obviamente, sistemas ativos de gestão, como o próprio Dadiel, nosso parceiro aqui. Fizemos recentemente, semana passada, um evento no Cubo, né? E para o evento, uma das tendências apontadas foi justamente o gêmeo digital. Né? Então, alguns dias antes, a gente foi lá, fez a captura. Né? E o que é interessante desse processo? Apesar da gente ter toda uma caminhada em direção ao BIM, vim trabalhando, tentando aumentar a adoção, hoje eu vejo, né, nós vemos uma saída que a gente tem que... O ótimo é inimigo do bom. Né? Se eu não tenho condição de fazer um escaneamento a laser, modelo BIM, para depois conectar com sensores, não é por isso que eu vou deixar de ter um gêmeo digital. Né? Então, você vê com um tempo de captura de aproximadamente 1 hora e depois um tempo de processamento em termos de 6 horas, a gente faz a conexão sem integração de sistemas, primeiro ponto, que isso facilita questões de TI, e nem por isso eu deixo de fazer a gestão. Né? Então, eu estou consultando a temperatura em tempo real, CO2 em tempo real, alterando o set point, ligando e desligando máquinas ou consultando consumos. Né? E aí, com essa condição, né, realmente a gente começa a apontar para o futuro, que é fazer gestão em tempo real. É o que todo mundo quer para reduzir aí, as despesas. Né? E se eu trago os dados do banco de dados, eu consigo exibir. Se os valores começam a mudar, né, dentro de uma escala do aceitável, eles mudam de cores. Ou ainda eu posso consultar checklists, qualquer informação técnica ou operacional que eu precisar durante todo o ciclo de vida. Tá? Finalmente, né, o que é importante a gente entender? Né? Todo mundo tem um querer do BIM. Né? E várias vezes que a gente vai começar uma implantação do BIM, a gente pergunta para o nosso cliente, o que você quer do BIM ou até onde você quer chegar? Né? Obviamente, isso varia de empresa a empresa, né? E o querer define o tamanho da implantação. Esse vale define o que, enquanto eu não faço no BIM, eu também ainda não faço no 2D. Então, eu tenho uma queda, né, de produtividade, né, natural da mudança de um processo. O que a gente tem que começar a pensar e entender? Primeiro, quanto mais tempo eu demoro para fazer essa implantação, menos tempo eu vou colher o quê? Os benefícios de uma futura integração. Porque, gente, o BIM não é o fim. O BIM é o meio para eu atingir o fim. O que eu quero? Eu quero o gêmeo digital, eu quero redução de custo energético, eu quero um aumento de eficiência. Né? Só que o BIM sozinho não vai trazer isso. E é com isso que entra as outras tecnologias. Fotogrametria, por exemplo, que a gente usa, internet das coisas, robótica. Né?
Então, no futuro, quando a gente conectar o gêmeo digital, que já é uma disrupção, com a inteligência artificial, que nós vamos conversar amanhã, por exemplo, é disso que a gente está falando. E muita gente ainda não entendeu o cenário, né? Se eu não trato dados, eu não tenho IA. Se eu não necessariamente tenho modelo, eu não tenho gêmeo, mas eu tenho, como eu mostrei agora, e se eu junto as coisas, eu vou ter o melhor dos mundos, né? Então, o que a gente tem que começar a pensar? Primeiro, o desejado, na verdade, ele está muito mais além, tá? Não é o fim do caminho, é o meio do caminho. E se eu demorar mais, né, eu estou perdendo uma grande oportunidade, porque à medida que eu encurto o meu tempo de implantação, eu antecipo uma vantagem competitiva que ninguém tem. E é o que eu falo, ninguém vai tirar isso da gente, né? Quanto mais tempo eu demoro para colher o resultado, quanto mais tempo eu demoro para entender que o BIM não é o fim, né, menos eu vou ganhar ou menos eu vou deixar de gastar, como a gente mostrou nos exemplos, tá? Então eu convido a todo mundo, né, que está dentro dessa caminhada a vir conversar com a gente. Nós estamos aí no stand lá embaixo, nós estamos com o próprio sensor rodando. Eu tirei as fotos hoje e amanhã eu vou mostrar o gêmeo digital para quem quiser conhecer essa tecnologia. Então, nós estamos com a câmera lá, podemos discutir como a gente chegou nisso. E pensem bastante nessa imagem, tá? Que é a jornada da informação. Qualquer negócio que não estruturar desde o início da busca do terreno, passando por projeto, passando por coordenação, até chegar na gestão e operação, não vai colher os dados da internet das coisas, não vai colher os dados, por exemplo, de uma inteligência artificial, porque a base dessa caminhada são os dados. E se você não tem dados estruturados, processos adequados para integrar essas informações, você não vai colher os frutos, né? Então, a economia de milhões de reais só veio por uma tomada de decisão de uso do sensor, né? E quando eu vou acrescentando outras camadas, como o próprio design orientado a reduzir custo energético, quando eu vou considerando aprendizado de máquina para errar menos e desenvolver cada vez mais escolhas favoráveis, é assim que a gente vai ter o resultado, né? Então, agradeço aí, né, a oportunidade. É muito bom a gente estar aqui com vocês falando de um tema que a gente é tão apaixonado, né? E esperamos ter trazido alguma notícia aí que inspire vocês, né? Eu não canso de mostrar esse vídeo, que é do YouTube, tá? Do Patrick McLeamy. Ele é bem antigo, mas ainda assim ele é muito moderno, porque muita gente não viu ou ainda não entendeu o real valor do BIM. E ele fala do BIM, do BAM e do BUM, né? BIM, enquanto eu invisto $1 para fazer um modelo, eu posso investir até $20 para fazer uma construção, só que depois eu vou usar muito dinheiro para fazer a gestão e operação. E aí, é por isso que ele explica que, na verdade, o retorno para quem investe em BIM, ele vem para quem pensa no BUM. É ali que está o dinheiro. E muita gente investe em BIM, faz um clash, faz uma documentação e acha que aquilo não gera retorno. E, na verdade, por que não gera retorno? Porque não tem essa visão e o compromisso de longo prazo. Então, convido a quem não conhece ver esse vídeo, que ele é muito inspirador, feito por uma grande figura aí do nosso mercado. Então, agradeço aí a oportunidade e a gente está ali à disposição para trocar ideia com vocês sobre tudo isso que a gente viu. Obrigado.